E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Por que eu tô rindo? Porque essa figura aqui não tá deixando eu gravar. Tem o Woody. Ó o Woody aí, ó. Dá o oi, pessoal, aí, ó. Ó, agora eu peguei no colo, agora que lascou de vez. O Brasil tá lascado. Tchac, 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 tchac. Mentira que ele fez isso comigo. O vídeo é sério, tá, gente? Vai, ó, calma. Ai, meu Deus do céu. Enfim. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Ele é muito engraçadinho, é bonitinho. Não tem não. Nos fios não, meu filho. E tô aqui hoje para acrescentar na nossa playlist aí de conhecimentos gerais / atualidades, porque é atualidade, mas também pode entrar na playlist de história geral, se vocês quiserem. Vamos falar hoje do povo curdo. E por que o objetivo? Qual é o objetivo de falar do povo curdo? Porque precisa. É verdade. É uma dos maiores povos ou nações que existem, sem Estado, inclusive, no mundo. E com todos os noticiários que vão acontecendo ao longo da vida, né, que vão acontecendo ao longo, inclusive, do recente, o Oriente Médio está sempre em voga. E sempre falam do povo curdo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das suas origens, vai falar do seu desenvolvimento ao longo da história e da sua importância hoje, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, conteúdo completo para o Enem. Agora o papai vai gravar, tá bom? E demais vestibulares. Também não me deixe de seguir nas redes sociais. É muito importante que vocês sigam, porque lá eu informo muitas coisas que vão acontecer aqui no canal Parabólica. O Pedro Renô com 2 N's, tanto no Instagram quanto no Twitter, que eu estou conversando muito, eu converso muito com o pessoal por lá, por essas duas redes. Não! Ele de novo. E é muito importante que vocês sigam lá pra gente continuar crescendo nessas redes sociais, tá bom? Vamos lá então. Um pouquinho primeiro aí da origem do povo curdo. Os curdos, eles são uma etnia, certo? E é muito importante sempre destacar o conceito de etnia para vocês. Etnia são um grupo de pessoas ligadas a traços culturais, mas principalmente ligado a traços muito próximos de regiões também, certo? E os curdos, eles formam uma nação, isso que eu queria falar, onde que eu queria chegar. Como assim? A nação, sim, é um grupo formado por grupo étnico ou linguístico, cultural, com proximidade cultural. E os curdos, eles formam uma nação, só que é uma nação sem Estado. Não existe o Estado dos curdos. Vou dar um exemplo para vocês. Existe o Estado dos persas, que seria o Irã, o país Irão ou Irã hoje, mas dos curdos não existe. Os árabes têm estados no Oriente Médio, que formam o estado, mas são uma nação, a nação árabe, a nação persa. Os curdos também são uma nação. Então, um grupo formado por traços ligados a traços étnicos e culturais, mas que eles especificamente não formam uma nação. Mas o povo curdo é antigo, viu, gente? O povo curdo vem desde a antiguidade. A gente às vezes fala da antiguidade clássica, mas eles se identificam inclusive como antiguidade que eles habitavam na antiguidade a Mesopotâmia, a Baixa Mesopotâmia, ou a Mesopotâmia, na verdade, entre os rios Tigres e Eufrates, eram um dos povos, né, que habitavam a Mesopotâmia. Então eles têm uma história antiga, uma história muito grande para contar. E onde que eles habitam hoje? Onde está esse povo? Onde está o povo curdo? Que não tem um estado, a gente já vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco sobre isso, mas o povo curdo, ele está hoje habitando o Oriente Médio, principalmente hoje quando a gente fala de países, a gente está falando de Turquia, de Iraque, está falando de Síria e Irã. Exclusivamente na Turquia, onde tem 50% da população curda hoje. A população curda hoje gira em torno entre 30 a 35 milhões de pessoas, é muita gente, e só na Turquia a gente tem mais ou menos 15 milhões de curdos, e a gente vai entender o porquê disso, inclusive. Etimologicamente, o conceito, a palavra curdo, da onde vem esse conceito curdo, não é tão exato assim. Curdo, eles já eram chamados, você tem variações, né, de como chamavam os povos curdos desde a antiguidade.
O que mais se fala é que os próprios mesopotâmicos ou outros povos mesopotâmicos, assim como nós tivemos os assírios, entre outros, se referiam a eles como o povo que vivia na terra de Cardá, que era uma região que eles identificavam como uma região da Mesopotâmia. Mesopotâmia hoje, em linhas gerais, a gente consegue identificar a Mesopotâmia justamente ali no Oriente Médio, né? Principalmente no Iraque. Então, terra de Cardá. Mas outros povos da antiguidade os chamavam de algum jeito, alguns chamavam de Cardu, ou o próprio Cardá, ou Cadu. Os romanos chamavam de um jeito, os gregos chamavam de outros. Só no século XVI eles vão assumir, os próprios curdos se passaram a se identificar enquanto curdos no século XVI, já da era moderna. E é justamente por não ter uma nação, olha só, desculpa, não ter um estado, nação tem, porque o povo curdo é uma nação. É justamente por não ter um estado que os curdos eles acabam tendo uma diversidade em alguns aspectos. Uma diversidade religiosa, você tem curdos que praticam o cristianismo, o judaísmo, principalmente as religiões monoteístas, que são as maiores religiões do mundo. A gente está falando isso agora da atualidade. Mas a maior parte pratica o islamismo, são muçulmanos sunitas, né? É diferente de xiitas. Os xiitas acreditam que são apenas os descendentes de Maomé, né? De Maomé lá do século VII, podem guiar a religião e tal. Então eles são, a maior parte são de muçulmanos sunitas. Agora, lembrando que é sempre importante falar isso, gente, eu sempre vou falar, muçulmano é aquele que pratica a religião do Islã, certo? Árabe é etnia, assim como os curdos. Então, o curdo pode ser muçulmano? Pode, tá bom? Então isso é importante. Pode ser cristão? Pode. Bom, vamos lá. Pode ser um judeu convertido, que aí já é uma questão até um pouco diferente. Um dia eu até faço um vídeo sobre isso para vocês, mas é possível. Agora, a língua também passa por esse aspecto. Na verdade, ela é muito mais característica nesse sentido, porque, como eu falei para vocês, existem curdos, não existe um Estado nacional curdo. Então, tem curdos na Turquia, tem curdos na Síria, no Iraque, principalmente Turquia e Iraque são os principais, tá? E Síria também. Tem no Irã, tem também na Armênia, por aí vai. Mas por estar em alguns estados, né, específicos, viver em estados específicos que não são estados curdos, eles falam línguas diferentes. Então tem curdo que fala turco. A língua mais falada dos curdos é o turco, justamente, mas tem turco que fala, curdo que fala árabe, que fala a língua dos persas, a língua persa, né, que é no Irã. Então você tem toda essa diversidade justamente por eles estarem sujeitos às leis, à educação de determinados estados nacionais que não são curdos. Em 1639, já na era moderna, a gente está falando do século então 17, através de um tratado chamado Tratado de Suab, os povos curdos foram dominados. Boa parte dos territórios onde os curdos habitavam ficou dividido entre o Império da Safávida. O que é o Império da Safávida? É um dos impérios persas, não é aquele persa da antiguidade, que seria o Irã, né? A gente já está falando da Era Moderna. E o Império Otomano, que esse vai ser o grande vilão dos curdos por muito tempo. O Império Otomano, que inclusive hoje não existe, ele terminou com a Primeira Guerra Mundial e tal. Agora, essa ideia da dominação, os curdos sempre estarem sob domínio naquele período de algum império, hoje estarem vivendo sob leis de alguns estados nacionais, inibiu ou impediu a formação do Estado curdo. É isso mesmo, gente. Os povos curdos, são 30 milhões pelo mundo, de 30 a 35 milhões, lógico que eles querem se estabelecer em um Estado nacional. E aí vem a ideia do Kurdistão. Kurdistão significa terra dos curdos, mas eles não conseguem ter. Existe o Kurdistão no sentido deles identificarem uma região entre esses países que eu falei lá no começo, entre Síria, Iraque, Turquia e Irã, que eles identificam como Kurdistão, que é a região onde os curdos vivem, mas eles estão sob leis de outros estados, que são estados nacionais, né, que são esses países. Então, ter um Estado com suas leis próprias, ter representatividade nas Nações Unidas, os curdos eles acabam não tendo. E
eles sempre foram dominados, né? Eles sempre tiveram essa questão de terem sido dominados durante muito tempo, aí, primeiro por dois impérios, mas principalmente o Império Otomano. Quando a gente chega na Primeira Guerra Mundial, os curdos têm uma grande chance de formar o Kurdistão, que é o grande desejo dos curdos. Por quê? Porque o Império Otomano, ele entra na Primeira Guerra Mundial e ele sai derrotado. O Império Otomano, a Primeira Guerra Mundial destrói o que o Eric Hobsbawm vai chamar de a Era dos Impérios. O Império Otomano acaba, certo? Destrói. Não tem mais Império Otomano com o fim da Primeira Guerra Mundial. Assim como acaba o Império Austro-Húngaro, assim como a gente termina com o Império Alemão, a Alemanha vira uma república, a República de Weimar. Então, todo o território que seria o Império Otomano ali no Oriente Médio, os curdos eles olham para a possibilidade de fragmentação desse império em vários estados e a possibilidade da criação do Kurdistão, do Estado curdo. E ainda mais porque em 1920 você tem um acordo entre as potências que são consideradas aliadas com o Império Otomano já em fragmentação. Um acordo em 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Sèvres, que vai dividir o Império Otomano. A proposta do Tratado de Sèvres, eu já falei isso em outros vídeos de Primeira Guerra Mundial, era dar um pedaço do Império Otomano, que era um Império Grande, ao Reino da Grécia, ao Reino da Itália, ao Império Britânico, à República Francesa, expandir territórios para a Armênia e criar o Estado curdo, o Kurdistão, entenderam? Então eles olham para a Primeira Guerra Mundial com essa derrota do Império Otomano e falam: agora é a nossa vez de criar o nosso Estado Nacional. Só que esses planos vão por água abaixo, porque em 1923 tem o Tratado de Lausanne, que na Suíça, 3 anos depois do primeiro Tratado de Sèvres que a gente falou. Esse tratado, ele anula ou ele cancela o primeiro tratado que a gente falou. É um tratado que também participa a República Francesa, Império Britânico e por aí vai, que definem como grande herdeira do Império Otomano a Turquia, um novo Estado Nacional que está surgindo. Então, os curdos, eles não formaram seu Estado Nacional, porque agora eles estão dentro de um novo país que surgiu, que é a Turquia. Eles identificam, então, nesse novo tratado em 1923, que a Turquia é a grande herdeira do Império Otomano. Você tem divisões, mas a maior parte fica com a Turquia. E aí você não tem um espaço para os curdos. Isso está explicado também, inclusive, por que a maior parte da população curda, 50%, 15 milhões de pessoas mais ou menos, vive hoje na Turquia. E aí você tem a Segunda Guerra Mundial e com o advento da Guerra Fria, aquele mundo bipolar entre Estados Unidos, União Soviética, interferência aqui, influência ali, socialismo, capitalismo, os curdos estão vivendo nessas regiões e eles acabam ganhando, lutando. Existe uma luta interna, existe processos armados muitas vezes dentro desses países formados pelos curdos. É formado, por exemplo, na Turquia, o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, Partido dos Trabalhadores Curdos, que vão reivindicar direitos e garantias dentro da Turquia. E assim você vai ter versões do Partido dos Trabalhadores Curdos na Síria, no Iraque, que sempre vão reivindicar direitos. Na Turquia, por exemplo, eles conseguem direitos, conseguem inclusive ter uma representatividade parlamentar na Turquia. Olha só que interessante. Mas não deixam de ser perseguidos, porque não os identificam com a cultura, né, da Turquia. O Iraque, por exemplo, eles foram muito perseguidos, inclusive até são perseguidos, tá? Mas você teve uma perseguição muito grande, principalmente até 2006, por Saddam Hussein. E Saddam Hussein, depois, com a morte de Saddam Hussein em 2006, eles conseguem aliviar um pouco, mas não deixam de ser perseguidos, até mesmo porque o fato de não terem um próprio Estado Nacional, terem que viver em outras nações ou em outros estados, já os tornam ciganos, né? Ciganos não é a palavra certa, mas já os tornam estrangeiros naquela região. É um caso bem parecido com quando a gente fala da Palestina, dos palestinos. Inclusive, a ideia de fazer esse vídeo sobre o Kurdistão é porque estamos falando muito agora sobre palestinos sendo atacados por sunitas
sunitas não, desculpe, por sionistas de Israel, que são os movimentos nacionalistas de Israel. A gente não está fazendo crítica aqui aos judeus, mas sim aos judeus sionistas, né, que são aqueles que acreditam que para manter e continuar aumentando o Estado de Israel é preciso tirar dali os palestinos que vivem. Os palestinos não vivem dentro do seu próprio Estado, certo? Então daí vem a ideia de falar dos curdos, porque sempre estão pipocando aqui imagens, ou ideias, ou pensamentos sobre os curdos, né? Uma das etnias maiores que existem no Oriente Médio. Mas como eu falei para vocês sobre a questão no Iraque, que eles foram perseguidos, muito perseguidos no Iraque, e você tem uma população curda, acho que, se eu não me engano, 9 milhões de pessoas, de curdos, vivem no Iraque, então seria, acho que o segundo país que tem o maior número de curdos, o primeiro é a Turquia. A partir de 2006 eles passaram a ter direitos também no Iraque, você tem a versão lá do partido dentro do Iraque. E uma coisa muito importante, os curdos, dentro do que eles conhecem como Kurdistão, em alguns locais eles conseguiram ter o direito, inclusive, da exploração do petróleo na região pertencente aos curdos. Então está no Iraque, mas está no local onde os curdos consideram a região deles, o Kurdistão. Então você tem, inclusive, esse domínio, você tem uma economia sendo gerada pelos povos curdos. Compreenderam a grandeza que são esses povos? Inclusive, se eu não me engano, quando a gente fala de uma nação sem Estado, eu tenho quase certeza que os curdos eles são os maiores do mundo, são a maior nação do mundo que não tem Estado. E no Oriente Médio se eu não me engano, a quarta maior etnia, compreenderam? E o que a gente mais escuta falar dos curdos é porque os curdos eles sofrem muito. Em que sentido? Por não viverem no seu próprio Estado. Você tem essa questão que é muito importante. Eles não vivem no próprio Estado, então eles sofrem violência dos próprios Estados. Eles sofreram muito por muito tempo, né? Sofreram, por exemplo, na Síria, no governo do Bashar al-Assad. Que mais que a gente pode dizer? E com 2011, mas na verdade 2014 por ali, com o advento do ISIS, que é o Estado Islâmico, os curdos passaram a sofrer ataques também do Estado Islâmico, que queria dominar a região do Kurdistão, principalmente por causa de petróleo. Não sei se vocês sabem, a gente via muito o Estado Islâmico, né, há alguns anos atrás, sempre com muita riqueza, né, os carros. Uma vez perguntaram numa aula, por que eles usam Toyota? Porque o Toyota não é barato. Eles usam muito carro Toyota, o dinheiro muito do Estado Islâmico vem de petróleo. E eles lutavam, inclusive, pela região do petróleo do Kurdistão, dos curdos. Os curdos, eles vão entrar na linha de frente ao ataque contra o Estado Islâmico. Então eles têm essa motivação. Além da luta pelo seu próprio Estado Nacional, ter que lutar às vezes com governos locais, os curdos tiveram que lutar muito na linha de frente contra o Estado Islâmico. E é bem interessante porque entra muito aí, ficaram muito famosas as imagens, o conhecimento nosso das mulheres curdas na linha de frente, voluntárias das forças curdas lutando contra o Estado Islâmico, se voluntarizando no Peshmerga. Que é isso? Seria então a força militar curda, o Peshmerga. Em alguns momentos você tem o braço armado do Partido dos Trabalhadores Curdos, e as mulheres se alistaram voluntariamente para combater o Estado Islâmico, tiveram conquistas contra o Estado Islâmico. Então as mulheres, a motivação das mulheres, isso é muito importante dizer, é muito interessante, porque é a formação do Estado curdo, é a luta contra o Estado Islâmico, que queria varrer os curdos ali do Oriente Médio, tomaram os poços de petróleo, por aí vai, e a luta contra o patriarcalismo dentro da sua própria sociedade. Então você teve mulheres que foram para a linha de frente, ficaram muito conhecidas e muito importantes nesse contexto. Inclusive, o Estado Islâmico ele chegou a capturar várias combatentes curdas, escravizar combatentes curdas. Mas as mulheres continuaram ali lutando, então elas acabaram representando um grande símbolo de resistência nesses ideais dos povos curdos, né? Nessa representatividade dos povos curdos, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu fiz um panorama aqui mais didático sobre origem, sobre desdobramentos, quem que foram dominados, qual que é a situação próxima da proximidade hoje, né, da questão da luta que fizeram contra o Estado Islâmico.
E espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Não me deixem de seguir nas redes sociais e se inscrever no canal e dar um joinha. Grande beijo. Fui!